liderança tem se ampliado. Tenho 20 anos de tecnologia, já fui desenvolvedor, gerente de projetos, empreendedor, coordenador de desenvolvimento e, por fim, gerente de desenvolvimento. Sou pós-graduado pela USP, Zolini, em gerenciamento de projetos em TI. E tenho alguns conhecimentos aí na parte de Management 3.0, especialmente na questão de comunicação não violenta, mas tenho que dizer que ainda sou um jovem aprendiz. E aí vou passar alguns exemplos, inclusive um que aconteceu hoje. Sobre a nossa agenda, falar um pouquinho sobre aqui os benefícios, né, como colocar em prática a comunicação não violenta. Habilidades de comunicação, como se comunicar com empatia e como resolver alguns conflitos. Então, a comunicação não violenta, ela tem uma base em 4 pilares. A primeira é a observação, né? Ela descreve de maneira objetiva, sem julgar, sem criticar, sem nenhum tipo de interpretação, um determinado momento. Eu vou passar alguns exemplos, né? O segundo pilar são os sentimentos. Então, como você se sente em relação àquilo? Por que que aquela situação te deixou ou frustrado, ou feliz, ou não? E às vezes pode parecer uma coisa simples, né? Às vezes é muito difícil você colocar o ego de lado e mostrar sem sua percepção, sem apontar dedos, né? O terceiro pilar são as necessidades. Então, dado essa situação que eu observo e me sinto assim, eu preciso que isso aconteça, né? E pode ser não só um papel de um líder para um supervisionado, mas também de qualquer pessoa para qualquer pessoa, né? A comunicação não violenta, ela não se aplica só em termos corporativos. Muito dela é no seu dia a dia, familiares, enfim, né? E por fim, né, depois de você observou a situação, se expressou como você se sente, fala qual é a sua necessidade, você faz o seu pedido. E aí eu vou passar item a item aqui para tentar trazer um pouco mais de clareza de cada um deles. Então, em relação à observação, né, como eu comentei, ela faz parte do que está acontecendo. Ela é um componente, né, como eu comentei, da comunicação. Você vai, de maneira objetiva, explicar, sem nenhum tipo de julgamento, o que está acontecendo. Então, um exemplo. Notei que você chegou atrasado na reunião de hoje. Ela começa às 10, você chegou às 10h15. Em nenhum momento, né, nesse tipo de exemplo, você está falando, pô, você deu bancada, você devia estar aqui, que responsabilidade. Não, cara, a reunião começa às 10 horas, né? Você chegou às 10h15. Essa é uma observação muito simples, né? Um outro ponto, né? E isso daqui, né, para os dias de hoje, em termos de comunicação via Teams e outras plataformas como o Zoom, eu vejo que você está trabalhando enquanto eu estou falando. E eu gostaria da sua atenção para que a gente possa discutir o assunto com eficácia. Então, só notei que você está trabalhando. Então, como é que eu posso fazer uma reunião, me expressar, colocar toda uma comunicação, me preparar se a pessoa está ali batendo no teclado? Mas, de maneira alguma, nesse momento, você citou que você está frustrado ou que isso é um erro das pessoas, você está julgando que ela é um mau profissional. Você está simplesmente citando, cara, nós estamos conversando e eu estou vendo que você está trabalhando. E aí poderia ter outras saídas, né? Se você estiver ocupado, a gente pode conversar depois. Se você tiver alguma urgência, a gente pode falar. E de repente a pessoa vai falar, não, pô, é verdade, você tem razão, eu vou prestar atenção no que está acontecendo. E quando você faz essa observação, você tem 2 benefícios muito imediatos. Uma compreensão mútua. Porque às vezes você observou a situação, mas a pessoa que está executando ela, ou você, não, assim, a comunicação ainda não rolou ali, né? Eu cheguei 10h15 e todo mundo chega atrasado. Não, calma aí. A reunião começou atrasada porque você chegou, né? Ou as pessoas estão chegando tarde, mas não deveriam. Assim, a gente criou um canal de uma compreensão. Pô, peraí, realmente eu cheguei 10h15, é uma coisa que não ficou legal se ele está falando isso para mim. E aí tem a clareza e precisão, né?
O que ele está falando? Que a partir do momento que você observou essa situação, você vai evitar a generalização. Então, para aquela situação, esse é o contexto. E aí, o nosso primeira pesquisa aqui, né? Eu gosto de ter bastante interação enquanto está rolando os webinars. Antes de eu cair para o próximo item, que são os sentimentos, ia ser muito divertido, né? Vou deixar um QR Code, fazer uma primeira pesquisa aqui com vocês. Vou dar um minutinho para vocês poderem acessar e responder para a gente. E aí, ao longo da nossa apresentação, eu trago os resultados para vocês. Ok? Obrigado, Thalita. Já jogou aqui o link para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Perguntas são sempre bem-vindas. Talvez a gente faça as respostas para o final, mas podem mandar. Maravilha. Então, dando continuidade, né? O próximo pilar são os sentimentos. Aqui sim, você vai expressar o que você sente em relação ao que você observou, mas sem culpar, sem julgar, né? Pô, você chegou 10h15. Eu me senti frustrado porque a equipe toda estava aqui às 10 horas e nós tivemos que aguardar você, né? Isso gera uma frustração, porque atrasa a minha próxima reunião, mas eu não estou julgando e falando, pô, você é um incompetente que você deveria estar aqui. Não, isso me deixa frustrado, me deixa irritado e tal. Como é que a gente pode trabalhar essa situação? E aí, alguns exemplos, né? Então, fiquei frustrado porque você não compareceu à minha festa de aniversário. Eu vou sempre tentar colocar um exemplo do lado pessoal e um exemplo do lado corporativo. Porque, de novo, a comunicação não violenta, ela não se adequa só à questão de trabalho, né? Ela é algo que você pode aplicar no teu dia a dia, família, esposa, tal, né? Eu tento, né? Eu juro que às vezes eu tento. Eu ainda sou, como eu comentei, um jovem aprendiz aqui. A gente tem um mestre na arte de comunicação não violenta, que é o Nicolas, né? Ele trabalha aqui, a casa pode estar caindo, ele não se exalta, ele entende a situação, mas ele consegue colocar, ele entende, ele escuta, ele consegue sentar com a maior calma do mundo, né? É um grande mestre para eu aprender. E aí, trazendo um exemplo mais corporativo, né? Não me sinto confiante quando não recebo um feedback sobre o meu trabalho. Outra coisa que eu gosto de fazer é contar alguns causos, né? Especialmente do dia a dia. Conseguir colaboradores, especialmente os mais capacitados, é algo bastante difícil. E dentro da Blockbit, uma vez aconteceu uma situação muito característica que me levou a tomar ações para que isso não se repetisse. Contratamos um profissional experiente, desenvolvimento do que a gente chama aqui de serviços, né? E a gente tem um onboarding relativamente longo aqui, né? Tem uma série de exercícios que ele tem que entender, cursos para fazer, para que efetivamente ele comece a produzir. Então, tem uma jornada. E a gente tenta fornecer o máximo de autonomia para as pessoas dentro da Blockbit. E aí eu cheguei para os caras, cara, você tem que fazer esse exercício, esse é o caminho, você tem dúvidas, me liga. E colocamos ele em algumas reuniões, e aí ele foi trabalhando, mas ninguém estava lá fazendo microgerenciamento. Você já terminou? Já fez? Que pé que você está? Não, tá, não sei o quê. E deixando à vontade. Vai entendendo, vai estudando, vai entendendo o produto, né? O produto bastante completo, né? O Blockbit. E passou 2 semanas, esse cara pediu demissão. Eu falei, mas meu, você acabou de entrar, né? O que está acontecendo? Não, é que, assim, não sei se estou fazendo um bom trabalho. E não tem ninguém me cobrando o tempo todo. Então, acho que vocês não estão gostando do meu trabalho, eu arranjei outro. Não, pelo amor de Deus, né? Calma, cara, respira fundo. A gente gosta de fornecer autonomia e, no fim das contas, o que ele queria era um feedback. Paciência, né? Saindo da empresa. E a ação que a gente tomou foi que o líder técnico do time tem que falar com todos os seus liderados 1 ou 2 vezes por semana para que isso nunca mais se repita. Então, parecia uma coisa tão simples, né? A comunicação, né? Parece que chegou na empresa que está aqui a autonomia, vai estudar,
vai ter seu tempo para você aprender. E a pessoa falou, não, ninguém me deu feedback, ninguém me cobrou, é porque ninguém está gostando do meu trabalho. Não era isso. E se ele tivesse, né, colocado o sentimento dele, ele falou assim, cara, eu não estou confiante, porque ninguém está me dando feedback e ninguém está me cobrando. Eu não sei se estou fazendo um bom trabalho, né? A gente teria tomado outras ações. E aí, com base na experiência, a gente vai aprendendo, né? Mas veja que, apesar de a gente ter tido retrospectivas, reviews, talvez ele não tivesse sentido naquele momento. Então, a gente acabou o quê? Não gerando uma conexão emocional com esse colaborador. Ele não conseguiu trazer o sentimento que ele estava sentindo, a gente não conseguiu buscar, e ele acabou acontecendo, né? E aí um pouquinho sobre autoconsciência, né? Que é sobre identificar o que a gente sente. Às vezes a gente está só com raiva, não, a gente está frustrado porque isso aconteceu. Então, às vezes a gente precisa entender o que efetivamente a gente está sentindo naquele momento. Estou nervoso? Estou irritado? Por quê? O Simon Sinek, né, ele fala muito sobre os porquês, né, tem umas regrinhas a gente sempre chega à solução dentro de 5 porquê, o porquê, dentro do porquê, dentro do porquê, e a gente precisa ter essa relação de, pô, descarreguei como funcionário, por quê? Estou frustrado por quê? O que que aconteceu? Então a gente precisa começar a se identificar, né, a entender o que que a gente está sentindo para, de uma certa maneira, muito profissional, colocar isso na mesa. E aí vamos fazer um break aqui antes do próximo item para falar sobre o nosso resultado, nossa primeira pesquisa. Vamos ver aqui. 86 respostas. E a nossa principal aqui fala sobre comunicação deficiente, né? Não tem jeito, né? Comunicação é tudo, e em especial quando a gente está trabalhando boa parte do pessoal remoto. Em segundo, a nossa falta de feedback e reconhecimento, né? Opa, perdão, em segundo, a falta de empatia, né, e compreensão, sabe que as pessoas têm cada uma situação. Em terceiro, feedback e, por fim, dificuldade de lidar em conflitos. Muito bem, seguimos. Terceiro pilar, necessidades, né? Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele identifica o que que você precisa, e você precisa expressar isso de uma maneira clara. Eu vou contar aqui, né? Tal como profissional, nós definimos novas metas, e aí saiu uma meta de que é necessário que os POs tivessem uma certificação por mês. E aí um profissional falou assim, pô, cara, não concordo. E aí, né, de maneira incorreta, por isso que eu falo que sou um jovem aprendiz, eu falei, não, isso é moleza, cara, você vai tirar de letra. Mas, na verdade, eu não escutava, não escutei, né, e não quis escutar. E aí depois eu pensei e falei, pô, ele tem razão, eu devia ter, no mínimo, explicado o porquê. E aí eu falei, pô, isso vai trazer um monte de benefício para você, para a empresa, você vai entender melhor como executar o teu papel, você vai ser um profissional mais sênior, vai trazer benefícios não só dentro da Blockbit, né, se for uma outra oportunidade, isso vai agregar na tua carreira, mas certamente também na Blockbit. Então, se eu tivesse explicado quais eram as necessidades, talvez essa conversa teria sido muito mais suave. E aí depois eu fui lá, né, na minha sessão de arrependimento, falei, bom, foi mal, não consegui me explicar direito, mas é por causa disso, disso, disso. O profissional falou, não, é verdade, você tem razão, mas ainda assim, puxado, e a gente chegou num acordo. Então, explique as suas necessidades, né? Não sei a de vocês, opa, mas não era bem essa daqui, né? Vamos falar sobre necessidades e exemplos, né? Um exemplo muito interessante, né? Eu preciso me sentir valorizado e apreciado pelos mesmos esforços. Às vezes, o que a pessoa quer dizer é assim, eu preciso sair, senão eu vou te matar, né? Que aí, no caso da minha querida esposa aqui, eu sou um cara que gosta de ficar em casa, né? Uma pipoca e uma televisão para mim é tudo, né? E ela, se fosse de sair, tem toda a razão, né? Pô, eu me dedico na empresa, eu preciso me sentir aqui valorizado, eu quero sair, eu quero curtir, né? O que ela queria me dizer é vamos agora, né?
Mas aí ela, com todo o jeitinho especial que ela tem, muito CNV, ela consegue trazer de uma maneira melhor, né? E aí, voltando à questão do feedback, né? Vocês viram que saiu bastante ali, né? Eu tenho a necessidade de receber um feedback regular sobre o meu trabalho, para que eu possa me desenvolver. Então, se eu atingir um determinado patamar da minha carreira, como é que eu dou o próximo passo? É esperado daquele que lidera que ele traga essa informação. Como diria um antigo gestor meu, os líderes estão aqui para pavimentar as estradas que os seus liderados vão percorrer. Se você não dá um feedback, né, o escada seja travado. Por outro lado, se a pessoa não fala, não se comunica, como é que você vai trazer isso? Né? Então, é o tempo todo aprendendo e trazendo novos itens. E aí, falando sobre os benefícios, né, da parte desse pilar. Resolução de conflitos, né? A partir do momento que você explica que o profissional precisa estar lá às 10 horas, porque senão o relatório não consegue ser entregue dentro do horário, a coisa tende a ficar melhor. Então, é sair da subjetividade. Pô, mas estava implícito isso. Não existe. Pode estar implícito para você, mas não para outras pessoas, né? E você explicar a sua necessidade torna a comunicação muito mais eficaz, né? Eu preciso que você esteja aqui, porque senão o relatório não sai, porque senão a reunião não começa, a tua participação é muito importante, você tem um ponto fundamental para o projeto seguir. Então, chegar a 10h15, cara, não é aceitável, né? Mas a partir do momento que você explica essa necessidade para a pessoa, né, ela vai se sentir, ela vai ter a empatia, que é um outro item que a gente pegou na nossa apresentação. Ah, pô, entendi o porquê. Por que que esse cara tá pegando o meu pé para eu chegar aqui no horário? Não só porque é a tua obrigação, mas por causa disso, disso e disso. E, por fim, nós temos aqui a parte de pedido. E existem várias maneiras de se pedir alguma coisa, né? Certamente não é gritando, né? Não é exigindo e não é impondo, né? Então, é fazer um pedido específico para que essa atenda a uma necessidade e que você possa criar um ambiente colaborativo, né? Para que ninguém seja mais do que ninguém, que você não esteja mandando ninguém, né? E aí alguns exemplos, né? Mais uma vez, feedback, né? Você pode me dar um feedback para que eu possa melhorar o meu trabalho? Eu fiz isso a minha carreira inteira, né? Muitos gestores não forneciam, né? Não sei se não era uma questão cultural corporativa, uma questão recente, mas a questão de feedback, na época que eu trabalhava ali como gerente de projetos, ou mesmo como desenvolvedor, nunca aconteceu de maneira muito recorrente. E aí eu sempre pedi, né? Então, alguns estágios, né? Primeiro mês, terceiro mês, né? Sempre batendo ali na porta do chefe e pedindo. E aí, isso daqui é muito interessante, né? Você pode me ajudar a definir um prazo realista para esse projeto, levando em consideração as minhas outras responsabilidades? Então, veja aqui que não tem nenhum tipo de sarcasmo, né? Cara, eu preciso que você entregue isso, mas eu tenho outros. Vamos trabalhar junto, vamos puxar em conjunto, né? Ter a empatia me ajuda, né? Então, é um pedido. E o que que o parte de pedidos vai trazer? Né? Resolução de problemas e a colaboração. Então, a partir do momento que vocês observou, mostrou seu sentimento, mostrou sua necessidade, fez um pedido, a tendência é que o problema ele seja de maneira muito mais fácil resolvido. E quando você tem essa comunicação, tem a colaboração, né? Então, nós estamos aqui em fase de evolução de style guides dentro da Blockbit. Seria muito
fácil, né, entre aspas, você, tá aqui, agora essa é a regra. Vocês vão seguir isso e pronto. Mas, na verdade, o que eu sempre tento buscar? Trabalhar em conjunto, né? A unanimidade nunca é a mais sábia, né? Então, busca ali quem tem as maiores senioridades, quem são os mais empolgados e motivados ali para trabalhar em conjunto para trazer a melhor solução para um determinado problema. E parece muito simples, né? Você observa, você demonstra os seus sentimentos, explica a sua necessidade e trabalha um pedido. Cara, uma frase. E às vezes você já está ali irritado por 1 milhão de razões, você não usa nada disso. Outro dia, uma conhecida aqui recebeu uma frase da chefe dela. Simplesmente faça. Eu não quis nem ouvir, né? Então, assim, como é que isso pode ser uma comunicação eficiente, né, ou eficaz, né? Como é que você motiva um profissional se você nem está escutando a contra-argumentação? Não, faça. Cadê a empatia, a colaboração? Como é que a gente resolve problemas em conjunto? Cara, eu mandei, você obedece. A gente está voltando aqui na indústria 0.1.0. Beleza. Então, esses são os 4 pilares, e para a gente fazer uma pequena pausa aqui, temos mais uma pesquisa. Vou dar mais um minutinho aqui. Falando no papel de liderança, qual que é a habilidade, principal habilidade que você acredita que os líderes devem possuir para melhorar a comunicação dentro da empresa? Vou dar um minutinho para vocês. Muito bem. Seguimos. Passamos os 4 itens. Vamos colocar um exemplo juntando a coisa toda, né? Quando eu mandei uma mensagem, você não respondeu. Observação. Não sei se eu consegui transmitir o que eu preciso. E eu tenho a necessidade de saber se você entendeu o que eu preciso, né? Você pode, por favor, me responder para saber se a construção do relatório vai ser possível? Então, assim, estou observando. Você não me respondeu. Não sei se você conseguiu entender ou não. Eu estou aqui perdido, né? E eu preciso desse teu feedback. Você pode me responder para saber se ele é possível? Assim, simples, direto, né? Às vezes é mais cômodo falar assim, pô, você não me respondeu. E ficar ali. Não tenho a mínima ideia, né? E às vezes a pessoa responde, recebi, ok. E talvez isso não seja absolutamente nada do que se precisa. Então, assim, vale um pouco de investimento no tempo, né? De uma conversa, de novo, ainda mais numa vida totalmente voltada à comunicação, conferências, né? Do que você ficar irritado, frustrado, ou tá largado o negócio lá, não tá fazendo, não tá. Então, é um bate-papo sem muito estresse, né? E aí, como não fazer, né? Alguns exemplos mais esdrúxulos aqui, né? Começa bem, termina mal, né? Você pediu para eu pegar um café, né? Um exemplo mais pessoal, né? Da vida pessoal. Mas não especificou como você gostaria. Eu estou me sentindo confuso. Eu não tenho certeza do jeito que você quer. Eu preciso saber se você quer de um jeito ou de outro. E o meu pedido é, você pode, por favor, me dizer exatamente como você quer o seu café? Se eu devo adivinhar ou se você prefere uma mistura de especial de xícara suja ou uma pitada de falta de comunicação? Isso é terrível, né? Tá ali a comunicação absolutamente violenta, né? E aí, voltando aqui para a nossa pesquisa, vamos ver o nosso resultado. Bom, nosso 33% aqui, feedback construtivo. A gente vai falar um pouquinho sobre feedback, né? O que é feedback construtivo?
né? Você descer a lenha da pessoa não é nada construtivo, né? E muito do empatado aqui, a comunicação não violenta com a empatia. E, por fim, a clareza na fala, né? Muito bem. Ok. Bom, além dos 4 pilares, né, o que compõe o CNV? A comunicação empática e colaborativa. Você chegou às 10h15. Você veio aqui, cara, minha filha, minha esposa passou mal, o ônibus quebrou, um problema aconteceu. Um pouco de empatia aqui também é importante. Sem culpar ou julgar, focar em sentimentos e compreensão mútua. Então, eu me sinto frustrado por você não estar aqui, por você não ter avisado. Eu preciso que você me avise se você souber que você vai atrasar. Simples assim. E aí ele fala sobre habilidades de escuta ativa, que é outro item. Né? O que é escuta ativa? É olhar para a sua cara. Estou ouvindo, né? Estou digitando, estou olhando para cá, estou olhando para 6 monitores que eu tenho, mas eu estou realmente ouvindo, né? E a prática do feedback construtivo, que a gente acabou de ver ali. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a escuta ativa. O que é? Né? São técnicas e comportamentos que ajudam a melhorar a capacidade de entender e processar a informação. Tem algumas pessoas, né, apesar da ciência já ter comprovado que é humanamente impossível executar 2 tarefas ao mesmo tempo. Né? Você consegue dirigir, você vira o volante, você pisa na embreagem, toca a marcha e tal. Você consegue executar tarefas automáticas, mais de uma tarefa automática. Mas você não consegue executar 2 tarefas que requeiram atenção ao mesmo tempo. Estou escutando a esposa e trabalhando. Não, ou você está fazendo um ou outro. Né? Assim, você não consegue manter o foco em 2 coisas. Então, o que a escuta ativa traz para a gente? Alguns exemplos. Fazer contato visual. Como foi falando. Tá ali. Você é boa disso, né? Consegue. Assim, a minha sensação de que não está prestando atenção em mim. Né? Então, fazer contato visual é uma coisa muito importante. Repetir o que foi dito. Né? Os homens têm algumas capacidades, né? Que se abstrai e repete só o último trechinho da frase, né? Para as respectivas esposas, né? Eu ainda não consegui essa habilidade. Ou eu presto atenção ou eu não presto, né? Mas repetir é importante. Pô, entendi, se precisa de um relatório, é importante para esse cliente, tem que ter esses itens, fechado, fechado. Então, a comunicação ela é baseada no básico, né? A origem, o meio, o destino e a confirmação. Vou repetir aqui, entra muito na confirmação do recebimento da mensagem. Fazer perguntas, né? Estou passando novas regras. Ninguém pergunta nada. A chance de ninguém ter entendido nada é muito mais alta do que a chance de todo mundo ter entendido tudo. Então, assim, escuta ativa, né? Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou olhando, né? Eu estou sabendo o que está acontecendo. Muito importante. E aí, sobre feedback construtivo, né? Feedback construtivo é muito interessante, né? Não, você precisa fazer o seu trabalho direito, eu preciso que você me entregue com qualidade, dentro do prazo, vai. Não tem nada de construtivo aqui, né? A ideia do feedback é que ele ajude você a melhorar o seu desempenho ou comportamento. Então, é o hard skill, o soft skill. Como é que juntos nós podemos trabalhar para que você consiga ter uma performance melhor no seu trabalho e, às vezes, ajustar algum comportamento? Então, você chega na reunião com os 2 pés no peito, não tem nada de comunicação não violenta, você chega mandando, não entende, não tem empatia. Cara, você precisa trabalhar em conjunto com o time para que a coisa possa evoluir. E tem o outro lado. Você não está conseguindo entregar a quantidade de itens que eu espero. Por quê? Não, isso. Tá, beleza, então vamos trabalhar em conjunto. Você está precisando de ferramenta? Está precisando de treinamento? O time precisa de treinamento? Como é que eu faço
Como é que eu entendo a tua necessidade? Me passa para trabalhar em conjunto para a gente evoluir. Ah, mas eu pago para ele se virar. Boa sorte, né? O mercado está aí para você, né? Você vai se dar muito bem. Já foi, né? Se a empresa não está em conjunto com o profissional, ele vai olhar para o lado e vai embora, né? Um monte de empresa que dá um monte de treinamento ao tempo todo, tentando fazer com esse profissional, investir no profissional. Perder um profissional é muito caro, né? Então, a hora que a gente perde um desenvolvedor, por exemplo, tem uma curva de aprendizado gigante, até ele entender o produto, o nosso negócio, para onde a gente está olhando. É muito mais fácil, entre aspas, eu entender o porquê que esse cara não está produzindo e tentar ajudar ele a produzir. Às vezes não vai ter jeito, né? Em casos e casos. Mas é muito mais barato eu investir num profissional que já está dentro de casa, que já conhece a minha rotina, que já entende do meu produto, que está motivado, comprometido, do que buscar um profissional do mercado, que às vezes eu vou ter que pagar muito mais e até esse cara começar a produzir tem uma longa jornada. Então, o feedback construtivo, ele visa melhorar o desempenho e o comportamento baseado no entendimento da situação, tanto da empresa quanto do profissional. Isso é um feedback construtivo. Práticas do feedback construtivo. Comunicação clara e eficaz, pontos fortes e áreas de melhoria. Sem subjetividade. Pô, você não faz seu serviço direito. Não agrega absolutamente nada, né? Ah, o código é ruim. Não adianta nada, né? Pô, o seu código tem muito bug, você não está passando nas regras básicas de segurança, você precisa rodar testes estáticos melhores. Qual é a sua expectativa como gestor, como par, né? Porque às vezes o QA está recebendo um trabalho recorrentemente ruim de um desenvolvedor. Ou setor de vendas. Esses leads não têm nada a ver com o nosso business, né? Não adianta você correr atrás desse cara. Então, é entender, e aí, como o gestor comentei disso, né? Pavimentar a estrada que esse cara vai trilhar. Muito bem. Por fim, benefícios do CNV. Para que serve esse trem? Como é que a gente vai colher, né, resultados? Resolve conflitos de forma pacífica. Mas o cara é um profissional bom, dedicado, bom técnico, um soft skill bom, por um motivo qualquer, que você desceu a lenha num dia que você estava irritado, pronto, cara, não adianta nada. Perdeu o profissional, perdeu a confiança da equipe, perdeu um monte de coisa, porque você não teve a calma, a paciência de aplicar o CNV da maneira que vai te trazer mais benefícios. Ajuda a construir relacionamentos positivos. Eu bato bastante na tecla de perder profissionais, né? Especialmente tecnologia, é muito difícil, né? A partir do momento que a gente perde um profissional, para encontrar um profissional no mercado comprometido, no mercado muita vaga, pouco profissional, mas que tenha um monte de layoff aí, para mim, continua o mesmo perrengue encontrar bons profissionais, né? Ele vai te ajudar, né, a construir um relacionamento de confiança, com certeza. Bom, melhora a comunicação, confiança, promove a empatia e compreensão. Pô, cheguei atrasado. Passei a noite no hospital com meu filho. Puta, cara. Você vai criticar uma pessoa dessa, né? Meu filho, cara, no hospital a madrugada inteira, não dormi, foi mal, cheguei atrasado. Cara, entendi. Faz parte, cara. Quem nunca, né? E encoraja a colaboração e cooperação. Então, comunicação é tudo, né? E parece uma coisa tão simples, né? Mas não é, né? É prática. O tempo todo é prática, né? E a gente erra, eu erro. Faço hoje mesmo, eu cometi uma gafe estrondosa. Uma reunião, me comuniquei da maneira mais errada possível. Se eu tivesse tido 50 segundos para explicar uma situação de uma maneira melhor, não teria tido uma situação totalmente errada da minha parte. E aí depois eu tive que investir mais um monte de tempo para tentar recuperar a confiança do pessoal e falar, pô, galera, desculpa, foi mal, errei, né? Mas quanto que isso gera de problemas, né? Então, assim, é um exercício contínuo.
contínua. Não tem jeito. E cria um ambiente de trabalho saudável. Beleza. Colocando em prática. Aprender a ouvir. Não adianta falar, eu estou aqui, não, estou te ouvindo. Você tem problema, né? No pipeline? Não, resolve aí, tá tudo em paz. Resolve aí, aí já... Vê o quê? Não estou entendendo nada. Tá? Então, aprender a ouvir. Ser consciente da sua linguagem corporal. Mesma coisa, né? Estou olhando para cá, mas digo que estou prestando atenção, eu faço... Né? Faz aquela cara de mim, os caras estão falando uma abobrinha, né? Presta atenção, com calma, escute, né? De novo, né? Isso aqui, o Nicolas é um gênio nisso, né? Escuta de uma maneira como se fosse a única pessoa do universo, né? Tá te dando atenção e, meu, não entendendo o que você está falando, né? Identifique e expresse seus sentimentos. Escute e fale. Não parece uma coisa tão trivial, mas não absolutamente nada a ver, né? Reconheça e valide os sentimentos dos outros. Outro caso aqui, né? Eu tive uma situação onde tinha um Scrum Master, um líder, e, cara, assim, eles ficaram uns bons minutos discutindo, porque um parecia que não estava entendendo o outro. Mas eles estavam se entendendo. Mas nenhum deles falou assim, eu entendi o seu ponto. Isso aqui, eu acho que tem... Eu concordo nessa parte, eu discordo disso, eu acho que a gente tem que seguir isso. O que você acha? Vamos pensar em conjunto no item. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. Então, eles ficaram assim, 20 minutos discutindo, mas um entendia o outro, eles só não se expressavam. Assim, é botar as palavras mesmo para falar, cara, entendi. Entendi que você está frustrado, vou melhorar, enfim. É reconhecer mesmo. Identificar e expressar as suas necessidades. A gente fala bastante sobre necessidades do porquê que você tem que estar aqui 10 horas, do porquê que você tem que retornar para mim falando se você entendeu ou não o que eu preciso. Faz muito do que a gente falou aqui. E fazer pedidos claros e que sejam possíveis, né? Refatora aí a plataforma toda, você tem até sexta-feira, né? As coisas... Precisa fazer sentido, né? Bate a sua meta de venda, você tem até sábado. Boa sorte. Você tem que se sentir, tem que fazer sentido, tem que calçar o sapato, né? Estava vendo um curso agora há pouco, né? Uma frase americana, só lá, colocar o sapato do cliente, né? Sentir, né? Ter empatia, estar no lugar da pessoa, para ver se o que você está pedindo é realmente factível e que se a pessoa realmente entendeu, né? E ainda falando sobre implementação, né? Feedback regular e reconhecimento, né? Que na Blockbit a gente tenta com bastante frequência fazer isso, né? A gente tem reunião de retrospectiva, a gente tem reunião de feedback mensal, a gente tem pesquisa anônima, a gente roda todas as cerimônias do Scrum, os líderes técnicos conversam recorrentemente com seus liderados, assim, a gente tem muito feedback e reconhecimento, a gente tem as avaliações, né? E mais alguns reconhecimentos com os ganhadores do mês, quem desempenhou o melhor papel, os times, a gente tenta, da maneira possível, trazer isso. Treinar em resolução de conflitos, né? Uma nova era onde muita gente tem autonomia. A partir do momento que você tem pares com o mesmo poder, como é que você resolve um conflito? Então, faz parte também do CNV. A compreensão intercultural e linguística, né? Mundo globalizado, você tem lá um americano que dá 5 horas, fecha o computador e vai embora para casa, e você tem um brasileiro que fala que enquanto não vender a última peça do meu estoque, eu não fecho a loja. Então, como é que você faz para trabalhar a comunicação nesses dois extremos? Um amigo meu estava na Alemanha, e ele entrou na loja 5 para 6, e a vendedora foi para ele e falou, a gente vai fechar em 5 minutos. Até o último cliente. A gente fecha em 5 minutos e acabou, né? E aqui, você entrar na loja, no shopping, 9h59 da noite, e você sai de lá meia-noite e tá tudo certo, né?
cada país tem o seu ponto. Como é que você lida com isso, né? Desenvolver empatia e compreensão, né? Voltando mais uma vez ao atraso, né? A filha está no hospital, a esposa não está bem, perdeu o pai, vamos sentir a situação da pessoa, né? E às vezes não é só uma situação pessoal, né? Por que esse cara não está produzindo? Será que eu consegui pavimentar a estrada? Será que eu forneci os cursos para ele? Será que eu consegui dar tudo que ele precisa para ter o melhor desempenho possível? Qual é o meu papel nessa relação de produtividade? Ah, eu pago o salário dele, ele que se vira? Provavelmente não. Foco na comunicação horizontal e vertical. Tem que sair dessa pegada de eu mando, você obedece, né? Tem um monte de empresa por aí que vai fazer diferente e com certeza ele não vai ficar, né? Ele, ela, né? Não vai ficar. Então, é um pouco disso, um pouquinho da CNV, né? Vários níveis, tem um monte de certificações, tem um monte de benefício, mas eu quis dar uma passada geral aqui com vocês e deixo aqui a nossa pesquisa de satisfação. Vocês podem se comunicar bem lá, pode falar o que está bom, o que está ruim, dá para melhorar, se dá para fazer alguma coisa melhor. Tem algumas opções ali de quais são os próximos webinars que vocês gostariam que eu trouxesse. Parte técnica, parte de gestão, liderança, tempo. Tem um muito interessante da parte de reuniões mais produtivas, né? Ganhe um ticket se uma reunião pode ser substituída por um e-mail. É um dos itens que com certeza a gente deve falar em breve. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Agradeço. Casa cheia aqui, bastante gente. Dando uma olhada, ver se tem alguma pergunta aqui. Se eu não conseguir responder agora, com certeza eu retorno para vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Uma boa tarde.